qual seria o adiamento, de qual é o prazo. Ô Gessner, se a gente pegar a lista dos partidos que votaram na lei aí do saneamento, né, a gente vai entender o motivo dessa polêmica? Olha, de certa forma, os partidos que hoje compõem a base do governo, em geral, foram contrários à aprovação da lei do saneamento. Mas não há uma relação de 1 para 1. Na verdade, eu diria que foram majoritariamente contrários, porém, há setores, inclusive no próprio governo, que entendem a importância do novo marco do saneamento. Alguns governadores, inclusive, que em seus próprios estados promoveram mudanças interessantes, trazendo investimento privado, etc. Então, na verdade, não tem essa relação automática. Porém, há uma pressão forte, sobretudo das corporações que estão em determinadas empresas estatais, que não querem ter mais competição pelo mercado, quer dizer, querem manter contratos de longo prazo, normalmente 30, 35 anos, sem necessidade de licitação, sem necessidade de concorrência. Os privilégios também, não é, Gessner? Muito bom dia. Aqui em Brasília, por exemplo, há empresas estatais, por exemplo, a empresa de saneamento aqui, que é estatal, há salários, descobriram recentemente, de 150, 170 mil reais por mês. Salário. Não é salário eventual, ganhos eventuais, salário, né? Uma empresa dessa privatizada, uma empresa privada, vai pagar 150 mil reais de salário se efetivamente for necessário ao negócio, se tornar o negócio, mas não será nunca produto, né, de boquinha, né, de favores que são próprios do Estado brasileiro. Esses dias, na segunda-feira, eu trouxe aqui a informação, Gessner, que eu publiquei na minha coluna também, de que muito dessa coisa do esforço do governo federal de melar o marco do saneamento tem a ver com a briga paroquial provinciana do atual ministro da Casa Civil, que é o Rui Costa, com o ex-prefeito. Ambos são ex. Um é ex-governador da Bahia e o outro é ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Então tem ali uma briga. Tem uma empresa de saneamento da Bahia, chama Embasa, e os petistas não querem saber, exatamente para preservar os seus privilégios, não querem saber de privatizar a tal da Embasa. E aí o governador, durante anos, os últimos anos, o ex-governador, atual ministro, pressionou o então prefeito, ACM Neto, a assinar um contrato, em um longo contrato com a Embasa, a prefeitura, para fortalecer a Embasa e tirar da prefeitura de Salvador a autonomia que tem de decidir sobre essas questões, inclusive a privatização dos serviços de água e saneamento. E aí, como ele não conseguiu fazer isso, o Rui Costa resolveu então convencer o presidente da República, que é só... Se alguém falar em desmonte para o Lula, isso é música nos ouvidos dele, né? Então foi mais uma coisa que o governo decidiu desmontar. Desmontar o teto de gasto, o desmonte inclui a lei das estatais, que foi completamente ignorada, o desmonte inclui a lei da reforma do ensino médio e também inclui, entre outras coisas que veremos aí enfim, pela frente, proximamente, inclui também agora o marco do saneamento. É muito triste isso, né? A gente verificar que avanços tão importantes para a sociedade sejam simplesmente descartados, adiados, suspensos e etc. e tal, só porque são legados importantes de governos dos adversários do atual presidente. Eu queria saber de você, sabe, Gessner, assim, sobre a importância que é para o país a preservação do marco do saneamento, o que é que representa investir em saneamento no país, né? Num país tão carente disso, que se fizesse, apontasse para os nossos ouvintes assim, por que é tão importante preservar o marco do saneamento? Olha, Cláudio, realmente chama a atenção que disputas que a gente pode chamar de regionais acabem afetando um programa que é nacional, ou
disputa pela marca, né? Eu que fiz esse programa, não outro governo, etc., acabem, inclusive, contrariando os próprios objetivos do atual governo, né? Porque o marco do saneamento ele é importante, sobretudo, no impacto que ele tem sobre a saúde da população, né? Então, a comprovação de que a falta de água e esgoto aumenta a mortalidade infantil, aumenta a frequência das doenças por veiculação hídrica. Então, várias internações por diarreia, por exemplo, são evitadas quando há um bom saneamento. O absenteísmo nas escolas das crianças, em grande parte, está associado a essas doenças, e o absenteísmo, por sua vez, está associado ao mau desempenho escolar e à evasão escolar. Os impactos sobre saúde são, assim, muito fortes. O Instituto Trata Brasil fez um cálculo de todos os benefícios associados ao novo marco do saneamento, na verdade, que afeta a vida de mais da metade da população brasileira, né? Mais de 100 milhões de brasileiros são beneficiados por esse programa. O cálculo foi de 1,4 trilhão de reais, que é superior ao benefício associado e que, na ocasião, foi calculado para a reforma da Previdência. Ou seja, trata-se não de um programa de um governo, na verdade foi fruto de um longo debate que culminou com a aprovação em 2020, então governo Bolsonaro, do novo marco do saneamento. Então, há uma associação, não é uma coisa do governo Bolsonaro? Não é. Na verdade, é fruto de um longo processo que chegou à conclusão que você tinha que trazer investimento privado, que ao lado do investimento público e dos investimentos, as iniciativas dos municípios, poderia fazer aquilo que o Brasil precisaria já ter feito há décadas atrás. Que é, aliás, no Senado, né, não é, Gessner? No Senado, quem liderou a aprovação do marco do saneamento, por exemplo, no Congresso Nacional, foi o senador Tasso Gereissati, que era de oposição ao Bolsonaro. Isso não tem nada a ver com o governo, né? Isso aí, que ele, há muitos anos, ficou convencido de que aquilo ali era absoluta prioridade, né? Então, o que acontece é que você tem, em muitos estados do Brasil, empresas estatais que têm um contrato de programa, não têm capacidade de investimento. Um dos decretos que o governo quer mudar é o da capacidade econômico-financeira. E o que é isso? Fala assim, a empresa está responsável por fazer os investimentos para prover o serviço para a população. Ela tem condições? Se ela não tem condições, ela tem que dar um jeito, faz uma parceria público-privada, privatiza a empresa, concede o serviço, mas ela não pode deixar, por mais algumas décadas, a população com um problema grave de saúde pública, um problema de poluição que afeta o meio ambiente de uma forma vergonhosa. Praticamente todas as capitais no Brasil têm problemas sérios de poluição dos cursos d'água, né? Então, isso precisa ser feito com a maior urgência possível. Haverá empresas estatais que têm condições de fazer investimento e, se elas têm essa capacidade, elas continuam fazendo. Mas precisa haver mais competição para que, digamos, possa haver a eliminação dessa lacuna, dessa vergonha, que é ter metade da população brasileira sem serviço de coleta de esgoto. É inadmissível uma coisa dessas.